Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde nós iremos conhecer por completo toda a construção da caixa de som Philco PCX 15000, que apesar de ser uma caixa de som um pouco antiga, tendo seu lançamento ali por volta de 2017, 2018, ela foi uma das primeiras caixas de som que eu apresentei lá no canal do som. E na época eu não tinha tanta noção de desmontar a caixa de som e acabei não desmontando. Por coincidência, eu personalizei a minha e essa aqui tá bem parecida com a que eu personalizei na época. Então, aproveitando essa oportunidade que Deus me abençoou muito, de ter conseguido pegar mais uma Philco PCX 15000, que já tem um tempo que ela tá parada aqui em casa, bora conhecer a construção dela por dentro e já aproveitar para poder estar limpando ela. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder conhecer elas por completo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e bora começar a desmontar ela. Aqui, pessoal, tem uma pegadinha, ó. Você tira um aqui e um aqui. E aí você pensa que soltou, mas não. Você tem que vir aqui, tirar o botão de volume dela, porque tem um parafuso escondido aqui. E aí agora, vou soltar aqui e aqui. Aí sim, eu vou conseguir tirar o tweeter dela. Tá meio complicado desmontar aqui, pessoal, porque dá uma olhada aqui, ó. O conector dela não sai, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Tá vendo? Eles não saem, eles não soltam dali. Esse da placa de LED dela. Então tá meio complicado até para tirar daqui. Aqui em cima é soldado, não dá para tirar também. Mas dá para ir apresentando alguma coisa aqui para você ir vendo como é a construção da Philco PCX 15000. Ali a placa, pelo visto, específica dela. Acredito eu que ele seja a fabricação lá 1/1 de 2018. Aqui o LED. Aqui em cima já é o tweeter. O outro LED. Daqui a pouco a gente vem cá e mede ele para poder descobrir o tamanho. Vou ver se eu consigo te mostrar lá dentro. E fica numa câmara separada, pessoal. Dá uma olhada. Totalmente separada dessa parte de cá dela. Ponto positivo. Mesmo não aparecendo, esse acabamento que tem aqui em cima vem aqui para a parte de trás. Eu achei que tinha que soltar era esse aqui, pessoal, mas não. Esse aqui é só um acabamento para firmar aqui. Não tem parafuso aqui não. O parafuso estava aqui nesse e nesse daqui. Esse aqui acabou não precisando mexer não. Aqui é a placa do painel principal dela. Deixa eu virar aqui para você ver que eu também não consegui soltar, porque é da mesma forma lá. Aqui os P10, a placa dela. Não vai dar para mostrar muita coisa, porque eu vou ter que soltar um punhado de parafuso aqui. E dessa forma que tá aqui, corre o risco de eu soltar e estragar. Mas dá pra você ter uma noção da placa principal da Philco PCX 15000. Aqui a parte da frente dela e aqui a parte de trás. Se dá te mostrar alguma coisa aqui, ali ó, o botão de volume. Beleza. Deixa eu virar aqui para poder não forçar os cabos que estão colado ali. Vindo pra cá, ali os cabos que eu te falei que desce do LED. Aqui o LED dela, duas conexões, porque daqui ele desce e vem cá pro de baixo, que no caso teria mais uma opção de estar conectando ali mais um para estar tendo mais um LED. Aqui tem um local, mas nos dois não tem LED. E aqui é bacana frisar o seguinte: ele tá só virado, tá vendo? O acabamento da grade dela. Se porventura você quiser deixar sem, pode estar deixando. Mas como solta tão fácil aqui para poder estar limpando, eu acho besteira tá tirando para poder deixar ela sem grade. Que por sinal essa grade dela é bem firme. Aqui é o duto de ar dela. Eu achei que ela seria uma câmara separada, pessoal, mas não é não. É uma câmara junta. Eu vi que aqui tem, atrás desse alto-falante tem um monte de placa. Vou soltar ele daqui a pouco. Não soltei ainda porque eu queria mostrar esse aqui, ó. Aqui temos um parafuso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos. Não era para ser elogio, mas como eu já peguei caixa de som que tinha apenas 4 parafusos segurando o alto-falante, ter 8 parafusos acaba sendo um ponto positivo. Assim como ela ser pintada nessa parte aqui que não aparece. No caso, ela original, ela é toda, a borda do alto-falante é toda preta. Não tem esse vermelho aqui não.
A pessoa que era dona dela antes de mim, que personalizou aqui de vermelho, aqui em cima, colocou esses acabamentos aqui também. Aqui tá o alto-falante, daqui a pouco a gente mede ele. Ah, por dentro como é que é. As outras placas que eu tinha falado que tem ali, ó, daqui a pouco eu vou soltar pra gente poder ir lá nelas. Temos um reforço ali. Uma pena não ser câmara separada. Aqui, deixa eu virar aqui. Ali mais um reforço. Deixa eu ver mais se eu consigo te mostrar aqui a parte de baixo. E também ir olhando que eu não tô conseguindo ver. Mais alguns reforços ali embaixo. Gostei dos reforços dela, gostei do material. Suja, coitada, até falar chega. Então, já vamos aproveitar para dar manutenção. Não gostei do duto aqui na parte de baixo. É um prato cheio para inseto e animal entrar aqui dentro dela. Criança jogar coisa aqui dentro. Podia ter uma telinha. Ou então ser os dois aqui na parte de cima. Pelo menos para insetos já dificultava um pouco de estar entrando. Aqui embaixo temos os pezinhos, a rodinha dela. Essa cantoneira foi a pessoa, dona anterior, que colocou. As placas que eu falei que tá lá na frente, pessoal, no alto-falante de cima, acredito eu que seja essas daqui, ó. Vamos desmontar lá pra gente poder já ver e já aproveita para poder estar medindo o tamanho dos ímãs dos alto-falantes, tanto dos de 12 polegadas quanto do Twitter. Bora lá. Aí, pessoal, já desmontei tudo. Realmente era aquilo que eu tinha falado, ó. A quantidade de placa ali que tem. Ali a placa para poder estar alterando de 110 para 220, tomada, RCA, antena. Aqui em cima onde que tem aquele dissipador. Essa outra aqui não aparece do lado de lá não, mas é bacana o seguinte. Tá vendo ali que já está desconectado? Aqui, ó. É o conector do alto-falante aqui. É soldado aqui, mas aqui é um conector. Olha lá. No caso, esse aqui que tá balançando é o que vai lá para baixo. E esse daqui do Twitter que vem aqui para cima. Consegui puxar mais um pouco ali, ó. Ficou um pouco esticado, mas deu para puxar mais um pouco ali para você ter mais uma noção da construção dela. O reforço, como é que vai lá para dentro, ó. A câmara selada aí que eu falei que era do Twitter, ela continua aqui embaixo. Lá para cima. Cola ali até falar chega. Aqui a alça de transporte dela, que por sinal é de muito boa qualidade. Eu gosto da ergonomia dela. Aqui em cima a outra. E aqui, ó, o corte daqui virou reforço lá para trás, ó lá. Aqui no Super Twitter, pessoal, acredito eu que esse aqui para cima seja o código de fabricação dele. 6 ohms, 20W. Aí aqui também acredito que seja o código de fabricação dele. 8 ohms, 80W. Aqui tá ao contrário, mas se você vê que é o mesmo do daqui. Então, se formos somar 80 mais 80, 160, com mais 20 aqui, 180 watts RMS nos alto-falantes. E aí eu volto a dizer, watts RMS, pessoal, o ouvido humano não escuta. O que o ouvido humano escuta é pressão sonora, SPL. E aí pra mim, como o meu ouvido não escuta isso, se ela tem 1500 de potência ou os 180 que a gente acabou de somar dos alto-falantes aqui, não faz diferença, porque o meu ouvido não escuta isso. Estou passando pano para a Philco ou para outras marcas que fazem isso? Não. Gostaria que tivesse informando realmente qual fosse a potência watts RMS que realmente ela possui. Mas como meu ouvido não escuta isso, então para mim não faz diferença. Eu não compro caixa de som por causa disso. E te aconselho a começar a pensar nisso também, certo? Como ele está com a borracha aqui do lado, pessoal, eu peguei mais de lado aqui para não dar diferença na medição aqui. Coloquei mais ou menos no meio, porém mais de lado, como é redondo, não vai fazer diferença. Deu 78,6. Agora vamos ver de comprimento. Não tem como eu pegar lá dentro, pessoal, para começar lá do ferrite. Nem tá dando para encostar aqui em cima por causa que tá pegando aqui, ó. Mas dá para você ter uma noção, mais ou menos aqui embaixo e aqui em cima. Vamos ver se dá para descer mais um pouco. Ficou mais ou menos aqui, ó. Tá dando 24,3. Aqui um pouco mais da construção dele. Surpreendeu, não imaginei que ele ia ser desse tamanhão todo, não. Agora vamos para os alto-falantes de 12 polegadas. Que aqui, pessoal, como ela não é minha desde nova, não tem como eu saber. Mas eu achei bem judiado aqui o alto-falante aqui, ó. Esse acabamento aqui tá bem arranhado, todos os dois. Mas, como eu disse, ela não é minha desde nova. Então, não tem como eu saber se veio assim de fábrica ou se foi o dono anterior que fez alguma coisa. Mas, enfim.
Tá bem judiado. Ali dentro, olha lá. Deixa eu ligar o flash. O resfriamento dele. Dá pra você ver mais ou menos ali a telinha lá de proteção, ó. Daqui de cima, mesma coisa. O flash não bate com a câmera, não dá pra ver muita coisa não. Mas, aí, agora dá pra você ver legal. Gostei da construção dele, achei bacana. Não imaginei que seria esse tamanhão todo não. Na verdade eu não lembro de ser esse tamanho todo, porque eu já tinha desmontado ela para poder mostrar a um vídeo bem antigo. Mas me surpreendeu, mesmo desmontando novamente, me surpreendeu. Deixa eu te mostrar a construção desse daqui que tá mais fácil, que eu já soltei ele. Gostei do acabamento, bem profundo, ó. Dá uma olhada em comparação à minha mão. O pessoal fala que essas ondulação, tanto aqui na parte de dentro, tanto aqui na parte de fora, quanto aqui na parte de dentro, ajuda a ter mais subgrave. O pessoal comenta, uns não confirma, então como eu não sei, eu não vou afirmar. Mas o pessoal já comentou isso. Olha, dá pra você ver uma noção da profundidade dele. Gostei da construção. Vamos ver se ele é firme. Nossa, não sei se porque tá pintado, mas não, tá bem firme. Imaginei que seria isso tudo não. Bacana, gostei. Mas chega de enrolação, bora medir. E aí pessoal, pegando aqui embaixo e vindo até cá em cima, não dá para encostar, tá dando 28,4. Já aqui de largura, de um canto ao outro, no meio mais ou menos, 118,1.